que, Ana, que eu não estou emagrecendo? Quem costuma falar isso? Calma que eu vou te explicar o que está acontecendo. Hoje eu vou falar exatamente sobre alimentação e exames, mais exames que alimentação. Vou pegar esses dois pilares dos 6 pilares do emagrecimento. Então fica aqui comigo para você assistir essa live. E me conta uma coisa, você costuma se esforçar na dieta, no treino, e mesmo assim você não consegue ter o resultado desejado? Por que comigo é tão difícil? Porque a gente se compara, deve ter algo errado comigo, porque não tem condição. Tem algo errado com o meu corpo, com meus hormônios, porque nada me faz chegar no meu objetivo, nada me faz emagrecer. Tô cansada de tentar e nada acontecer. Quem tá acostumado a ouvir isso aí? Você fala isso, porque você vai entender o que pode estar acontecendo que tá te atrapalhando a ter o resultado desejado. Então, minha meta aqui com essa live é que você entenda esses dois pilares aí, a alimentação e essa questão neurohormonal que pode estar influenciando no resultado final sem tanta dificuldade como vem acontecendo aí. Como é que foi aí a história da Fernanda? Ela luta para emagrecer há bons anos. Então a primeira infância foi magrinha, depois deu uma engordada muito boa, assim, de repente, por questões emocionais, provavelmente. Não é porque a mãe comia errado ou dava errado, porque os irmãos eram magrinhos e só ela que de repente deu uma engordada. E aí depois na adolescência deu uma emagrecida e depois engordou tudo de novo e a luta com a balança, aquela luta constante. Fazia de tudo que você imaginar, de todas as dietas possíveis, todos os jejuns possíveis, todos os médicos possíveis, até que medicamento não usava muito não, mas quando tentou usar não deu muito certo, o marido dela jogou tudo no vaso e deu descarga, só para você ter uma ideia como ela estava. E estética, vários procedimentos de estética, agulhas e não sei o que. E mesmo assim, ela não conseguia ter o resultado desejado. O que estava acontecendo no corpo da Fernanda? Treinar, sim, ela treinava, ela passou um período dona da academia, ela podia fazer a hora que ela quisesse. Ela fazia aula de spinning e nada de ter o resultado. Dieta ela fazia tudo, mas sempre acabava desistindo. Ela tinha, né, um sabotador que era a falta de crenças e valores fortalecedores no que ela fazia. Ela sempre começava bem e pensava assim: esse negócio não dá certo pra mim não, porque ela sempre teve dificuldade, então ela já desistia depois de um período porque ela achava que não dava certo pra ela. E aí, o que aconteceu com essa tal dessa Fernanda para ela conseguir emagrecer? Ela emagreceu 23 quilos e ela persevera magra, tendo os hábitos de magro, assim, né? Não é 100% não, mas a gente pode considerar, comparado com o que era, muito melhor. E o resultado também. E aí, ela andou por um período bem estressante, assim, na vida, um período diferente, assim, que teve uma época que ela estava cuidando de 7 empresas. Então, pensa, ramos diferentes, uma confusão. Então, esse estresse que foi desenvolvendo, estresse, virou um estresse crônico e começou a consumir as vitaminas, os minerais do corpo dela e ela começou a engordar mais. Como ela queria emagrecer, o que ela fazia? Dieta restritiva. E já estava faltando nutriente. Ela fazendo dieta restritiva, ela ia mais ainda para o buraco. E o resultado? Nada de aparecer. E o que aconteceu esse estresse crônico no corpo dela? Começou a afetar aquela tríade. Qual que é a tríade do emagrecimento, de hormônios? Que todo mundo que está acima do peso provavelmente tem essa tríade alterada, porque é como esses 3 órgãos, é como se fosse um órgão só, eles funcionam juntos. Começou lá na tireoide. Então ela desenvolveu na gravidez um hipotiroidismo. Aí começou na tireoide, aí passou um tempo, foi lá para a suprarrenal, começou a atrapalhar os hormônios todos. E depois passou um tempo, foi lá para o pâncreas, quase que ela ficou diabética. Então, pâncreas, tireoide e suprarrenal é como se fosse um órgão só. Na obesidade, provavelmente, se você está acima do peso, tem dificuldade de emagrecer, você tem alteração ou uma, ou duas, ou nas 3. E como ela ficou anos com um estresse muito grande, uma sobrecarga, né, muito grande nessas glândulas, o corpo dela falou assim: você quer saber? Não aguento mais não. Parou de trabalhar. E daí começou a vir aqueles sintomas assim, loucos, de chegar, tremer, cair no chão sem força. E aí,
Ela ia no médico, tá tudo certo, tá tudo bom, você só tem um hipotiroidismo, mas tá tomando remédio, tá tudo certo. Mas não tava tudo certo. Daí a gente fez os exames, eu falei, ó, vamos fazer esses aqui, ó. Ela fez os exames, tudo bagunçado, tudo alterado. Essas 3 glândulas em exaustão, todos os hormônios que eram produzidos por essas glândulas estavam alterados. Resistência insulínica, pré-diabetes, com hipotiroidismo descontrolado, cortisol descontrolado, testosterona descontrolada, tudo sem imaginar. Aí, vamos nós para onde? Para qualquer médico? Não. Então, ó, um primeiro alerta para você que está acima do peso. É qualquer médico que você vai? Não. Um médico que cuida da saúde, um médico integrativo, funcional, ortomolecular. Lá fomos nós. E aí ele entrou em desespero de tanta alteração hormonal. Começamos a tratar. Trata. Isso aí já tem 2 anos e meio e tá tratando até hoje. Porque o corpo dela não quis voltar a funcionar, ainda não funciona como deveria. Devido ao quê? Um estresse crônico, que levou o quê? Alteração no sono, levou alteração na tireoide, no pâncreas, na suprarrenal e fez essa confusão toda. Depois que ela começou a trazer saúde para o corpo, regular isso tudo que estava bagunçado, adivinha o que aconteceu? Plim! Num piscar de olhos, ela conseguiu emagrecer. Mas foi só essa base hormonal que ela tratou, Ana? Não, ela tratou a base exercício físico, a alimentação, que a gente entrou com a dieta das algas, a parte hormonal e a parte da mente, da reeducação cerebral. Então, ela fez todos esses pilares para quê? Para aprender a ser uma pessoa magra. E aí eu vou falar um pouco sobre esses hormônios aí, mas antes eu vou dar uma pinceladinha na alimentação, porque também influencia. Ai, Ana, não consigo emagrecer. O que está acontecendo? Vamos ver mais ou menos o que a gente está comendo? E aí, 2 opções se você não está conseguindo emagrecer. Questão hormonal, que é comum das pessoas acima do peso, tem alteração em alguma dessas 3 aí da tríade que eu falei, ou então você está mentindo. Porque, Ana, como assim tô mentindo? Você fala que não come, come. Então, ó, se você estiver trabalhando esses 6 pilares que eu falei, que é a nutrição emocional comportamental, a reeducação cerebral, a alimentação, o exercício e a parte hormonal, não tem jeito de não emagrecer, não tem jeito de não emagrecer. Então, Ana, tô trabalhando isso tudo, mas tá faltando a questão hormonal, aí é difícil mesmo, você tá remando contra a maré. Ah, Ana, eu tô fazendo isso tudo, mas tô comendo errado. Também você tá remando contra a maré. Por isso a importância da gente saber assim, qual desses pilares que não tá equilibrado ali. Como está a sua dieta? Como é que tá seus exames? Como? Traz aí pra gente ver. E aí, se você está fazendo um esforço muito grande, pode saber que tem uma alteraçãozinha na tireoide. Ana, mas meus exames estão lindos. Não é como a gente olha pelas referências laboratoriais para a saúde, não é. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. E também existe a alteração na tireoide, né, o hipotiroidismo subclínico, que nos exames está tudo lindo, mas os sintomas, as extremidades frias, os sintomas no intestino, cansaço, fadiga, mostra que tem uma alteração. E a medida da temperatura também, que a gente consegue chegar nessa conclusão do hipotiroidismo subclínico. Se ele não está sendo tratado, aí vai influenciar no seu resultado final. E a questão da dieta lá, Ana, como é que é essa questão da alimentação? A pergunta é, você está comendo muito carboidrato? Carboidrato? Não. Tô comendo muita fruta, né? Fruta é saudável, Ana. Cheia de açúcar ali, né? Cheia de frutose. Então, se você está comendo muito carboidrato, por isso você não deve estar emagrecendo. Um dos grandes fatores ali. Como é que eu vou saber, Ana, se eu tô comendo muito ou não? Tem como medir? Tem como a gente dosar um hormônio que é a insulina, que ela vai mostrar real se você tá comendo carboidrato. Então, de manhã ali, faz a dosagem da insulina. E aí, se ela tiver menor que 6, tô beleza, tô de boa, vou conseguir emagrecer. Mas, se ela tiver maior que 6, tô comendo demais. Então, tô numa dieta low carb ali, tá menor que 6, eu vou conseguir ver o resultado. Ana, mas eu uso adoçante, Ana, eu sou saudável, como frutas demais, né, muitas porções ali, e quando eu vou tomar as coisas eu uso Coca Zero, eu uso adoçante,
E aí você acha que por você estar usando o adoçante, você não está engordando. Aí você pode usar à vontade, beber suco à vontade, café à vontade, mas não funciona assim. Por quê? O sabor adocicado ali na nossa boca ativa um componente lá no meu intestino, que é a GLP-1, e faz o quê? Ela manda um sinal para o meu pâncreas liberar mais insulina. E o que a insulina faz? Ela é um hormônio anabólico, ela engorda. Quanto mais insulina, mais você vai engordar, porque ela vai guardar todo o açúcar que está ali no sangue. E aí, ai, Ana, mas eu não consigo tomar nada sem um pouquinho doce. Tipo assim, não ter jeito, usa a estévia pura ali, não é a estévia misturada com os outros adoçantes, não, porque é veneno puro. Então usa ela pura ou nada. Nada é melhor, Ana? Nada é melhor, porque mesmo usando a estévia, eu vou estimular a produção da insulina no meu corpo que engorda. Combinado? Entendeu essa parte aí? Então tem um segredão, né? O grande segredo é a gente usar aqui, ó, reeducar o cérebro. Por quê? Porque o cérebro tá a chave. O meu cérebro manda no meu corpo. E aí se eu tiver com ele reeducado, fazendo os exercícios mentais, que eu ensino exercícios mentais, igual a gente hipertrofia os músculos, a gente hipertrofia o cérebro também, exercícios mentais para emagrecer. Se eu não fizer isso, eu não consigo dominar o meu sistema emocional que me faz comer. O meu sistema emocional me manda comer horrores. E aí o que acontece? Eu engordo. E quem tem que mandar é o sistema racional. Por isso que a gente treina o cérebro para resolver esse problema aí. Então, vou falar um pouquinho da alimentação antes da gente entrar nos hormônios. Eu falei da insulina, você entendeu qual que é o papel da insulina, né? Que tem que estar no máximo 6 para eu conseguir emagrecer. Tem uma outra forma também da gente medir essa insulina aí num período de 3 meses, que é os 90 dias ali, através da hemoglobina glicada. Se ela der alta, significa também que eu estou comendo muito carboidrato. Então eu preciso, se eu quero emagrecer, eu preciso de baixar esses níveis de glicose no sangue. Assim, com pouca glicose lá no meu sangue, comendo menos carboidrato, o meu corpo vai queimar a gordura e jogar essa glicose que está guardada no meu corpo, ali em forma de gordura, lá no meu sangue. E assim eu vou conseguir emagrecer, porque eu vou tirar a gordura e vou jogar o açúcar lá pro meu sangue, pro meu corpo consumir para as minhas tarefas diárias ali. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que diminuir o carboidrato, né? Aquela low carb. E o que mais, Ana? As algas marinhas Mas eu passo essa dieta das algas para os meus alunos, porque não é só usar, não é só comprar, tem formas certas de fazer e ela é muito poderosa ali. Ela te ajuda a baixar essa glicose e você emagrecer mais ainda. Por quê? Porque ela te nutre. Lembra que quem está acima do peso está desnutrido? Pois é, ela vai te nutrir. Então, carboidrato, fruta, né? O que vai fazer além de me engordar ali? Vai aumentar o meu triglicérides. Como é que tá o meu triglicérides? Está alto? Será que eu estou comendo muito carboidrato, muita fruta? Essa glicose aí no sangue não vai abaixar se eu ficar comendo fruta ali. Então tem que ser assim o mínimo do mínimo possível com acompanhamento. Então o que eu posso fazer para eu ter uma alimentação mais low carb, com menos carboidrato, para eu conseguir ter menos açúcar no meu sangue e o meu corpo tirar essa energia ali das minhas células de gordura? Então eu tenho que comer pouco carboidrato de manhã? Sim. E preferencialmente o que? Sem glúten. Ah, Ana, coitado do glúten. Por quê? O que mais? Leite derivados também. O que mais? Açúcar também. Por que, Ana, que eu devo reduzir leite derivados, reduzir glúten, reduzir açúcar? Já ouviu falar da obesidade alérgena? Pois é, esses alimentos que eu falei, eles causam essa obesidade alérgena. E o nosso corpo incha por causa desses alimentos aí. Principalmente a caseína, que é a proteína do leite, que é uma das mais inflamatórias que existe. E aí o meu corpo, meu organismo tem dificuldade de ingerir essa proteína e aí eu fico inchado. E assim eu não consigo emagrecer. É daquelas pessoas que falam assim, Ana, eu fiz a dieta, perdi tantos quilos, só que eu recupero fácil. Por quê? Eu desinchei e eu enchei comendo, tirando o que eu não devia comer, e comendo o que eu não devia comer. Por isso que eu fico assim, oscilando ali na balança.
Ah, então o que eu posso fazer para eu tirar, o que eu posso comer sem glúten ali, né? A gente tem a tapioca que não é das melhores, é melhor uma mandioca do que a tapioca, mas ainda é sem o glúten ali. Pode comer a fatia do pão sem glúten. Tem o carboidrato? Tem, a gente precisa de carboidrato, né? Mas não pode ser muito. De manhã é bom, você vai gastar ali durante o dia. O que mais, Ana? O café, o chá. Ai, mas e o leitinho, Ana? Ó, você escolhe, cada escolha uma renúncia. Se você escolher, você está renunciando ao seu corpo magro e vice-versa. Se você escolher, você sabe qual corpo que você está desejando, né? E aí, Ana, me deu uma fome no meio da manhã, eu preciso comer. O que eu vou comer? Castanha, amêndoa, nozes, alguma oleaginosa ali. Por quê? Porque elas não têm o carboidrato que vai liberar muito açúcar no meu sangue, entendeu? Tem mais a gordura ali. E aí, o que acontece? Pela experiência que eu estou aplicando, né, algumas avaliações através da biorressonância, as pessoas que têm algum problema de digestão, problema lá no fígado, elas não dão muito bem, principalmente com castanha do caju, amendoim, castanha do Pará. Então, a gente tem que observar isso aí. Como é que tá meu fígado? Meu fígado funciona bem ou não funciona bem? Então, é importante eu estar ligada nisso aí. Então, decidi, de manhã eu já entendi. Café da manhã tá entendido. E o almoço? Pois é, o almoço eu vou comer mais vegetais, né? Legumes, verduras ali. Vou te comer o quê? Menos fritura, vamos tentar tirar o máximo ali da fritura, menos macarrão. E o arroz, vou comer, Ana? Posso comer o arroz, mas eu vou preferir o arroz integral, o cateto integral é o melhor arroz que tem ali. E aí você vai fazendo escolhas inteligentes. Mas quem vai passar a dieta aí é a Nutri de vocês, é só para ter uma ideia. Então, beleza, Ana, e de tarde, o que eu vou comer? Eu posso comer de tarde, ou que eu comi hoje, um ovo cozido e um abacate. O que? Não tem níveis de carboidrato ali. Uma oleaginosa, eu comi o quê? Um pedaço de coco seco, o ovo e o abacate. Então, você já percebe que esses tipos de alimento ali tem menos açúcar, menos carboidrato, e isso vai me ajudar? Então, se você quiser ter um corpo sequinho, com pouca gordura, o que você tem que fazer? A alimentação que vai te levar a isso. E aí, Ana, eu vou fazer academia, Ana, eu preciso de energia, Então, o que eu vou comer ali para malhar? Eu vou comer proteína. Ana, mas o carboidrato para me dar energia? Se você encher de carboidrato, o seu corpo vai usar esse carboidrato na hora do treino e não vai pegar das reservas, não vai pegar do que está guardado ali. Então, é melhor não encher a cara de carboidrato para fazer academia, não. Porque senão você acaba ficando elas por elas ali. Combinado? Então é melhor comer ali uma proteína mais do que o carboidrato pra gente poder ir treinar. E de noite, Ana, eu vou ter que jantar, né? Eu tenho que jantar, porque a maioria gosta de lanchar. E o que eu vou fazer à noite? Eu não tô diminuindo o carboidrato? À noite já não tá mais perto de eu dormir, eu vou gastar pouca energia. Bora diminuir ali o carboidrato? Geralzão, diminuir muito mesmo. O que eu vou comer, Ana? Proteínas com vegetais. E aí você escolhe os vegetais que não tem tanto carboidrato, igual assim, beterraba, batata, você dá uma diminuída nessa parte aí. E o segredo, cozinhar isso tudo aí com algas marinhas, que elas vão desintoxicar o meu corpo, elas vão acelerar a minha tireoide e eu vou ficar, ó. E se eu não tiver emagrecendo, mesmo comendo assim, Ana, bonitinho, direitinho, tem que olhar essa insulina aí. Se tiver maior que 6, com essa dieta, você tá mentindo, viu? Você não tá fazendo essa alimentação aí com menos carboidrato. Combinado? Vamos entrar nos exames? Deu para entender essa parte de alimentação? Deu, né? Então, vou entrar agora nos exames. Ana, que exame que é importante? Porque você falou que as pessoas que estão acima do peso, elas normalmente têm alteração hormonal naquela tríade, né? Que eu contei ali da Fernanda. Sim. Então, é importante eu avaliar a tireoide, como é que está o funcionamento, que é muito comum. Deficiência de iodo é muito comum. Com isso, a tireoide não funciona como deveria. Vou falar outros, selênio, zinco, outras vitaminas e minerais que influenciam no funcionamento dela. Então, é comum alteração na tireoide, alteração na suprarrenal, alteração no pâncreas, a tríade ali. E com isso, os neurotransmissores que me ajudam a comer menos, a dormir melhor, a ter mais motivação, a ficar menos ansiosa, eles param que acelera meu metabolismo, eles vão,
caindo também, que é avaliar a serotonina, a dopamina, o GABA, a testosterona, a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então isso tudo é legal a gente dar uma checagem ali. E, como eu falei, eu estou fazendo bastante avaliação através da biorressonância. E daí eu vejo alguns alimentos relacionados com a alteração de alguma da glândula. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Normalmente eu tô lá avaliando e vejo, a pessoa não faz bem para a pessoa no momento. Couve, repolho, espinafre, couve-flor, são a da família das crucíferas. O que acontece? Quando eu vou seguir na avaliação, eu vejo deficiência de iodo, aí eu vejo que a tireoide não tá boa e passo mais um pouco em deficiência de selênio, de zinco, mais algumas vitaminas. Por que que isso acontece? Esses vegetais aí, o que que eles fazem? Eles competem com o iodo. E o iodo é o alimento da minha tireoide. Se eu tenho baixo iodo, o que que acontece? Acabo deixando a minha tireoide sem funcionar como deveria. Por isso que eu tenho que estar ligado. Fiz avaliação hoje num aluno e daí foi exatamente isso. Ele deu essas oleaginoses, quando a gente foi ver o fígado não estava muito bem, ele deu o problema da tireoide e aqueles alimentos, a tireoide não estava muito bem, ele deu o problema também na suprarrenal, então a tríade é muito comum de acometer as pessoas. E quais hormônios então, Ana? Quais os exames que a gente deve pedir ali para avaliar o que se está influenciando o meu peso? Quais os exames? Então é comum a gente olhar o TSH. Por quê? Porque o TSH, se ele tiver alterado, um pouquinho alterado, ele já atrapalha o meu emagrecimento. Ele já dá uma brecada boa ali. E eu vejo a referência no laboratório. Fiz o exame e vejo a referência no laboratório. Só que lá vai tipo assim, de 0,2 a 5. Tá vendo que é muito extenso? Eu posso estar com 5 e está normal, eu posso estar com 0,2 e está normal. Qual que é o ideal aí dentro dessa faixa grande? Aí eu tenho que dividir em 4 partes esse resultado para eu saber se ela está realmente boa ou se ela não está tão boa assim. Por exemplo, se ela tiver maior que 2, ela não está tão boa como eu acho que ela está funcionando, que o TSH tá bom. Mas só de estar um pouquinho acima disso já atrapalha meu emagrecimento. De estar do segundo quartil para cima, eu já fico com dificuldade de emagrecer. Então, onde que tem que estar, Ana? Lá no primeiro, mais próximo do 0, para quê? Para minha tireoide funcionar bacana e eu acelerar meu metabolismo ali. Por quê? Porque o TSH, ele ajuda o meu metabolismo funcionar melhor, que se tiver alterado, ele desacelera o meu metabolismo e ele estimula a tireoide a produzir os hormônios, né? O T4 e o T3. O T4 vira T3 quando ele está dentro da minha célula. E para o T4 virar T3, que é o hormônio ativo que me faz gastar energia e emagrecer, eu preciso de selênio, de zinco, de vitamina A, de vitamina D. E aí, essas pessoas normalmente que estão com a tireoide ruim, está com isso tudo aí alterado, está com deficiência dessas vitaminas. E se a gente não come saudável, a gente não tem essas vitaminas. Se às vezes a gente não suplementa, a gente não tem essas vitaminas. E se falta selênio e zinco, ao invés do meu T4, que está inativo, virar o T3, que é o ativo, e acelerar meu metabolismo, ele vira T3 reverso, que faz o quê? Que hiberna. Sabe o hormônio da hibernação? É esse. Ele te desacelera completamente. Você come alface e engorda, vive de dieta e engorda. Por quê? Porque eu tô com problema nesse TSH que vai gerando um problema na tireoide e aí esse pequeno problema já vai desequilibrar isso tudo ali. Por isso a importância de eu avaliar da forma correta esse hormônio. E o T3 também, que eu falei que queima gordura no nosso corpo. Quem produz o T3? A tireoide e também o músculo. Por isso que eu preciso de fazer exercício para eu emagrecer. Mais músculo, mais T3, mais caloria eu vou gastar dormindo, estudando, sentada. Então, a importância do músculo ali para o meu processo de emagrecimento. Quanto mais alto o T3, melhor. Então, o T3 ele tem que estar onde? Mais perto do máximo. O T3 e o T4 mais perto da referência máxima e o TSH mais perto da referência mínima. Aí, opa, minha tireoide está funcionando direito. O iodo, a quantidade está normal, a vitamina D está boa, a vitamina A está boa, o selênio está bom, o zinco está bom.
aí eu tô, ó, fina demais, porque se tiver alguma alteraçãozinha dessa aí, já vai influenciar no meu resultado final. Vou começar a remar contra a maré. E outra coisa que a gente deve avaliar, o cortisol. O que é isso aí, Ana? Esse cortisol, isso aí é o hormônio do estresse. Quando ele tá alterado, ele bagunça tudo. Ele bagunça o T3, bagunça o T4, bagunça a testosterona, bagunça hormônios que me ajudam a emagrecer, o GH. Então eu preciso estar de olho. De manhã ele tem que estar mais alto. Então de manhã ele tem que estar lá entre 8 e 15. Opa! Aí eu acordo sem ficar apertando soneca, eu acordo cheia de energia. Por quê? Porque eu dormi bem, ele ficou baixinho enquanto eu dormi, a hora que clareia ele, ó, ele sobe e me desperta. E se ele estiver muito alto, porque eu estou muito estressada, além disso aí, ele não vai deixar eu emagrecer. E se ele estiver muito baixo, que é o que aconteceu com a Fernanda, a glândula dela estava em exaustão. Aí o que aconteceu? Ele estava muito baixo, ela também não consegue emagrecer. Como é que fica quando o cortisol está muito baixo? Sabe aquela pessoa que vive cansada, querendo escorar, querendo ver um sofá e quer sentar, quer dormir depois do almoço? O cortisol está abaixo ali. Então a gente tem que repor esse cortisol. Por quê? Porque quando ele está muito alto, porque eu estou muito estressado, um estresse agudo ali, o que ele faz? Ele diminui o GABA, que é um neurotransmissor que me acalma, que diminui minha ansiedade. E aí eu preciso de ter o quê? Mais GABA para diminuir esse cortisol aí. E controlar essa mente aí, essa ansiedade, essa preocupação. Se ele estiver alto demais, ele não me deixa emagrecer. E se ele estiver baixo demais, ele também não me deixa emagrecer. Eu preciso de medir esse cortisol basal e das 4 horas da tarde para poder ver como está esse resultado para o meu efeito? Sim. O que mais, Ana, que é bom eu dar uma checagem ali se eu quero emagrecer? A testosterona total e a testosterona livre. Onde que ela tem que estar? Sabe a referência? Ela tem que estar no máximo. No máximo. Lá no quartil superior. Você vai dividir em 4 partes, ela tem que estar no máximo ali. E não no primeiro. O que aconteceu? A minha testosterona, ela estava do meio para o primeiro ali. Então estava ruim. Mas para o médico que olha só essa referência, vai falar assim, não, tá bom, tá normal. Mas não estava normal. Para eu estar com ela boa, eu tenho que estar com ela mais no último quartil ali. Do meio para baixo, eu já preciso de procurar um médico funcional, integrativo, para o quê? Para repor esse hormônio bioidêntico, não é sintético não. E eu fiquei praticamente 1 ano repondo ali com gelzinho bioidêntico para funcionar. E ó, é show de bola, a vida muda, você consegue ver a vida com outros olhos. Parece que tira aquela lente embaçada, igual quem faz cirurgia de catarata, tira a lente embaçada e fala, gente, que vida diferente que eu não sabia que existia. O que mais, Ana, que eu tenho que dosar se eu quero emagrecer? A insulina, que eu falei lá em cima sobre ela, né? Por quê? Porque se eu estiver comendo muito carboidrato, meu pâncreas vai produzir, vai mandar muita insulina lá no meu sangue. Quanto mais insulina, mais eu engordo. Lembra que ele é um hormônio que engorda, anabólico? E onde que tem que estar essa insulina aí, Ana? No primeiro quartil. Na referência laboratorial, lá no primeiro, lá mais próximo do mínimo. Ele tem que estar tipo inferior a 6 ali. Se tiver maior, eu já não consigo emagrecer como deveria. E aí, o que acontece? Essa insulina ali, ela fica grudada na glicose lá no sangue. As duas ficam boiando, porque quando tem muita, ela não faz o trabalho que ela deveria fazer. Aí eu meço a minha glicemia, eu falo, não, a minha glicose tá boa, não tem nada, minha glicose tá boa. Não dá no exame que a glicose tá alta, porque a insulina pegou e elas estão boiando ali no sangue. Mas se eu medir a insulina, ela vai estar alta, igual de uma aluna. Vou contar aqui rapidinho. Ela me falou, ela acima do peso, ela estava tentando engravidar há um tempo e não conseguia. Aí ela viu que ela estava com resistência à insulina. A insulina dela estava 30. O ideal é menor que 6. A dela estava 30. Pensa o tanto de carboidrato que ela não devia comer. E aí ela fez uma dieta low carb, do 30 passou para o 20. Aí ela conseguiu engravidar. Com a insulina no 20 ela conseguiu engravidar. Mas ainda está alta? Ainda está alta. Então quem está tentando engravidar, ó, fica ligado se tem alguma resistência à insulina. Porque tem 2 casos já que foi só regular isso aí, nem regulou, melhorou, já conseguiu o que desejava, que é engravidar ali.
E aí, quanto mais insulina ali, mais esse hormônio, né, mais eu como mais doce. Mais eu como, é tipo um ciclo vicioso ali. Eu tenho que quebrar esse ciclo do carboidrato. Se eu ficar comendo, mais insulina, mais vontade de doce, mais insulina, mais vontade de doce. Aí eu tenho que entrar nessa dieta low carb que vai diminuir ali pra conseguir. Mas eu tento, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo diminuir meu carboidrato, eu não consigo diminuir meu doce. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar minha mente, porque a minha mente vai mandar no meu corpo. Não adianta eu só ficar tentando controlar o prato se eu não controlei aqui. Por isso a importância da gente cuidar dos 6 pilares. E não só o pilar hormonal, nem só o pilar alimentação e nem só o pilar exercício físico. Tem que ser os 6. Para a gente entrar e ter adesão na alimentação saudável e no exercício também. Porque tem gente que paga academia e não faz. Por que paga e não faz? Porque não tem essa inteligência mental ali, mandando ela executar e obedecer a mente racional. Não a vontade de ficar, tô com vontade de ficar na cama, tô com vontade de ficar em casa. Não, nada disso aí. Tá bom? Outra coisa que a gente tem que estar ligado, que Ana, o que eu janto? Eu não gosto de jantar, não. Eu como uma fruta, achando que tá bafando, né? Eu como uma fruta antes de dormir. Comer fruta antes de dormir é para engordar, isso é dieta para engordar. Então, eu tenho que estar ligada. À noite eu não tenho que diminuir o carboidrato ali. Se eu ficar comendo fruta, que é açúcar, para dormir, vai produzir o que no meu corpo? Insulina. A insulina engorda, né? Vai lá, pega e... Então... E como é que tem que ser, Ana, então, essa medida aí? Eu vou medir a insulina, tem que estar menor que 6. E eu posso medir esses 3 meses da insulina boiando ali no meu sangue, que é através da hemoglobina glicada, que tem que estar entre 5 e 5,5 mais ou menos ali, que ela vai pegar os últimos 3 meses. Se o meu pâncreas, coitadinho, lembra, pâncreas, tireoide, suprarrenal, é um órgão só, os 3. Se o meu pâncreas produziu muita insulina, aí eu não consegui controlar a glicose, o que ele faz? Ele entra em falência e ele para de produzir, daí que vem o diabetes. Antes de vir o diabetes, já vem uma resistência insulínica, já vem os sinais, porque ele está trabalhando em excesso, mandando insulina para o sangue, porque tem muita glicose, tem muito açúcar lá. Chega uma hora que ele fala assim, acabou, não aguento mais não vou trabalhar, cansei. E daí você tem que começar a repor e já ter o diagnóstico de diabetes. E aí não rola, né? Tem que ficar aplicando insulina, furando, e ninguém merece. E além disso tudo, você vai ter que controlar o açúcar, o carboidrato, fazer... Por que você já não faz antes de ficar diabético, criatura? Você espera ficar diabético para controlar. Você tem que controlar antes para não ficar diabético. Pegou? Pegou? E o que mais, Ana, que eu tenho que estar ligado, então, para essa insulina aí? Eu tenho que estar ligado nessa quantidade de carboidrato e de açúcar. Eu tenho que fazer exercício físico, porque exercício físico vai ajudar a queimar esse açúcar aí que está no meu sangue. Eu tenho que estar ligada no cromo, no zinco e no magnésio. Esses minerais aí influenciam no resultado final para controle ali do meu pâncreas. O que mais, Ana, que eu tenho que estar ligado, que tem que estar bom? As vitaminas do complexo B. O meu intestino tem que estar funcionando direitinho, tem que estar equilibrado. O nível de estresse tem que estar controlado, igual eu falei. Quando eu estou muito estressada, eu produzo muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí o que acontece? Esse hormônio aí vai lá no meu fígado e fala assim com o meu fígado, manda açúcar no sangue, porque a gente vai precisar de fugir, de lutar, de fazer alguma coisa aqui, manda energia. Então, mesmo sem comer, o açúcar vai para o meu sangue, porque o meu fígado quebrou as reservas. Então, eu posso desenvolver um diabetes sem ficar comendo, sim, de estresse. Então, eu tenho que equilibrar esse estresse, controlar esse estresse, equilibrar meu sono, para eu melhorar a minha resistência ali à insulina. O que faz também que a gente pode usar para ajudar? A canela é boa para controlar essa resistência à insulina. Sabe o que eu faço? De manhã, a hora que eu vou tomar o meu café, eu não ponho açúcar, né? Claro, não põe açúcar. Aí nem adoçante, claro, nem adoçante. Aí o que eu faço? Eu ponho um pouquinho de canela. E aí o café com a canela, eu já faço a minha porção saudável durante o dia ali. Fechado? O que mais que eu tenho que estar ligada ali? A minha vitamina B12 eu tenho que estar ligada, que está muito comum, estar com ela baixa, pelo menos acima de 500 eu tenho que estar com ela ali. A vitamina D eu tenho que estar ligada também, porque ela não influencia, que eu falei lá em cima, tem que estar quanto? Acima de 40.
Para o quê? Para aumentar a expectativa de vida. E uma pesquisa que eu vi falou o seguinte, que as pessoas que morreram de Covid, eles avaliaram a vitamina D dela, estava sempre abaixo de 40. Então, quem está com a vitamina D acima de 40 não morreu de Covid. Ou seja, cuida dessa vitamina D. O que mais, Ana, que eu tenho que estar ligado? Meus triglicérides, né? Então, o adulto até 150, adolescente até 130, criança até 100. Fica ligado nisso aí. Se eu tô comendo muito carboidrato, muito açúcar, muito bolinho, muita farinha, muito industrializado, suco de caixinha, biscoitinho, barrinha de cereal, fit, não sei o que, ó, não tô fazendo exercício físico, meu triglicérides sobe. E aí já complica. O que mais, Ana, que eu tenho que estar ligado? Meu colesterol. Eu não vou olhar só o valor isolado, eu tenho que olhar o valor relacionado. Por exemplo, o triglicérides dividido pelo HDL, o LDL dividido pelo HDL, o colesterol total dividido pelo HDL, para eu ter uma noção desse parâmetro e avaliar a proporção ali. O colesterol, essa molécula de colesterol, a gente come e tem essa molécula e o nosso corpo produz essa molécula de colesterol. E tem um papel importante para produzir os hormônios esteroides. Por exemplo, esse cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vem dessa molécula de colesterol. A testosterona, os hormônios sexuais, vem dessa molécula de colesterol. Se eu estou muito estressado, eu estou usando muito dessa molécula para produzir o cortisol. E aí eu tenho menos colesterol para produzir os hormônios sexuais. Então o estresse pode gerar infertilidade em mim, Ana? Pode abaixar minha testosterona, diminuir minha libido? Pode alterar a progesterona, estradiol, tudo isso pode alterar. Olha o perigo do estresse. E aí, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que abaixar meu colesterol, ele tem que estar no nível ideal, mas não pode estar muito baixo, senão eu atrapalho a produção desses hormônios ali, tá bom? E a mulher, quando ela para de menstruar, o colesterol sobe, porque influenciou no eixo dos hormônios esteroides ali. Então, fica ligado nisso aí também. O que mais, Ana? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Isso aqui vai ser muito complexo, não vou falar não, que eu já falei demais. Então, pra gente finalizar aqui, eu tenho que estar ligado nessa alimentação, porque a sensibilidade que o meu corpo tem diante do alimento que eu estou comendo ali pode gerar uma desbiose, que é uma alteração da flora muito industrializada, altera minha flora intestinal ali, e às vezes eu não trato ela como deveria, o intestino está ligado no cérebro e já vai fazendo aquela bagunça no corpo. O corpo não é separado, o corpo é tudo junto. Então, eu já sei qual que é o alimento que me dá alergia. Então eu vou tirar esse alimento ali. Mas eu também preciso de tratar meu intestino. Não é só tirar o alimento sem tratar o intestino. Então tem que fazer isso tudo. Trata o intestino, tira esses alimentos que eu falei lá no início, que causam obesidade alérgica, que inflama, que gera processo inflamatório no seu corpo. Diminui a quantidade de carboidrato, de açúcar se quiser emagrecer. Cuida desses hormônios aí, TSH, T3, T4, testosterona, insulina, os colesteróis ali, triglicérides. O que mais que a gente tem que ligar? A leptina, que eu nem falei, que também é interessante, que é o hormônio da saciedade. Quanto mais células adiposas, mais tem leptina. O problema é, por que se tem muita hormônio que dá saciedade, a pessoa come muito? Porque ela tem resistência da ligação ali, a molécula não consegue ligar. E aí o que acontece? Eu como sem sentir que eu estou saciada, eu não paro de comer, e daí eu engordo mais e é uma bagunça que causa no meu corpo. Não tiver ligado nisso aí, não vai rolar. Tem 6 pilares: alimentação, exercício, ver a parte hormonal, reeducar o cérebro para ser magro para sempre. Não é só fazer dieta e depois voltar à vida de antes, senão a gente engorda tudo de novo. Nutrição emocional e nutrição comportamental. Seguir esses 6 pilares, não tem erro. Você vai ser magro para sempre. Fitness, tanquinho. Tudo ok. E a saúde, nota 10.